as marcas de servidores que a gente usa aqui, a gente trabalha com as marcas consagradas de mercado, né? Dell, HP, Lenovo, né? Então, a gente tem fornecedores locais aqui que além de vender, dão suporte, garantia sobre esses produtos. Então, a gente acaba optando não só pela performance dos produtos, mas pela segurança que eles podem nos oferecer, né? Por nos dar longevidade aí no ciclo de vida desses equipamentos, né? E também uma das perguntas fala sobre aquisições desde 2013, né? Eu fiz uma conta por alto aqui, foram pelo menos 12 servidores que a gente comprou de lá para cá, talvez mais, né? Nos primeiros anos ali, eu não tenho exatamente, mas com certeza de 2008, 2009 para cá foram pelo menos 12, né? Mas nesse período não foram só servidores, a gente comprou também 3 storages, né? Que são para capacidade de armazenamento, discos, né? E mais alguns hardwares que compõem aí a nossa área de TI, né, do CPD, né, do data center, que são alguns aparelhos de firewall, que tempos em tempos a gente precisa atualizar eles, né, também renova. Central telefônica, né, também é algo que à medida que as novidades vêm ocorrendo, a gente acaba substituindo, atualizando elas. Aparelhos de monitoramento de câmeras, né, DVRs, NVRs, né? No início eram DVRs, agora já são NVRs, com reconhecimento facial e enfim, outras coisas que a tecnologia pode nos fornecer, né? Além disso, outros equipamentos para backup, por exemplo, de fitas, enfim, equipamentos de OLT que fazem o gerenciamento da rede de fibra aqui dentro, enfim, tudo isso compõe o que a gente chama de servidores, né? O servidor sozinho, ele faz boa parte do trabalho, mas ele depende de toda essa parafernália ao redor aí para que funcione, né? O que mais? Se a gente já passou por algum perrengue com servidores, sim, inclusive eu acho que o Rodrigo chegou a contar a parte da história para vocês, né? Sim. A gente tem no Breaks desde sempre, né? E em especial desde 2003 com a Logmaster, mas a gente sempre sofreu muito na região aqui com falta de energia, né? Falta de energia elétrica, porque a sede da Cigan, ela se localiza, apesar de a gente ter feito mudança recente, né? A mudança não foi para tão longe de onde éramos, 800 metros de onde nós tínhamos a sede antiga. Mas a região aqui é uma região residencial. Então, quando há algum problema crítico de energia na região aqui, com algum temporal ou alguma caminhão passando, né, que arranca fios, enfim, qualquer transtorno energético aqui, nós não somos prioridade no restabelecimento da energia para a concessionária. Então, o histórico ali de falta de energia de um dia, uma tarde, algumas horas ali, desde sempre até meados de 2011, 12, nos fez pensar que além dos no-breaks, né, a gente precisava também de um gerador, né, um equipamento capaz de nos fornecer energia contínua ao longo do tempo, o tempo que fosse necessário, né, não depender só da instabilidade momentânea que o no-break pode nos ajudar, mas que ele possa sustentar uma queda imediata para a entrada do gerador e continuidade dos negócios. Então, em 2012 a gente fez o projeto, a direção aprovou, a gente adquiriu um gerador. O gerador era para sustentar todos esses equipamentos que eu citei antes, né? Basicamente CPD mais o ar-condicionado deste, né? Mas não a sede toda, né? Toda a iluminação, enfim, e equipamentos de ar-condicionado. Mas o cerne do negócio, que são os sistemas no ar, central telefônica, e tudo que diz respeito à rede interna, estava composto nesse projeto. Então aconteceu que no final de janeiro de 2013, Novo Hamburgo passou, a região toda aqui metropolitana, né, sofreu com um temporal muito forte, que devastou aí toda a região aí, com queda de árvores, né, pedras, granizo não,
granizo, e as consequências disso foram as mais diversas, né? Entre elas, e muitos carros danificados, né? Na Cigã mesmo foram pelo menos uns 50 carros que ficaram todos picotados, né? Com a chuva. As árvores trancando as vias e tal. E, claro, daí a região onde nós estávamos ficou sem energia. Isso durou por pelo menos, se for uma sexta-feira, pelo menos 5 dias seguidos, sem a volta de energia lá. Nesse período em especial, a gente contou, sim, muito com os nossos recursos de energia, né? Contínua, com recursos próprios, que seriam os equipamentos de no-break, que sustentavam todos esses aparelhos que eu citei antes, e a entrada do gerador, né? A gente passou aí foi numa sexta-feira, né? Neste dia, né, a continuidade de todo o sistema no ar se deu porque imediatamente após a queda da energia, o gerador entrou em ação, né, no break segurou e continuou. Mas aí nós não tínhamos a previsão de volta de energia, né? Estava em aberto isso. Deixamos tudo desligado durante o final de semana e a partir da segunda-feira, que ainda não tinha expectativa nenhuma de retorno à normalidade, a gente passou a adotar uma rotina de chegar na empresa às 6 da manhã, né, eu e meu colega aqui, o Werner, a gente ligava o gerador, ligava todos os equipamentos, né, para garantir que até às 7 horas tivesse todos os sistemas no ar, e continuamente cobrando, né, a concessionária do restabelecimento de energia. Porém, isso foi se estendendo até pelo menos quarta-feira. E então a gente ligava esses equipamentos às 6 da manhã e desligava por volta de 8h30, 9 da noite, né? Num período do ano bastante quente, né? Então, apesar de nós ter o ar-condicionado ligado no CPD por causa dos equipamentos, a empresa toda não tinha, né, energia suficiente para ligar todos os equipamentos, né? Então, estava muito quente trabalhado na empresa naqueles dias, já foi um período em que a maioria trabalhou de casa, né? Mas, em especial, eu e meu colega estávamos na empresa, né? Sempre o dia todo. E isso perdurou aí de segunda a quarta-feira, né? Então, a gente, com o projeto que tinha sido feito um ano antes, né? E contando aí com a qualidade dos produtos que nós estávamos trabalhando na época, a gente pôde tocar o negócio sem interrupção, né? Não vou dizer tranquilamente, porque realmente a sede estava um pouco tumultuada em função de poucas pessoas, muito quente por causa do ar-condicionado, mas assim, a grande maioria dos nossos colaboradores e parceiros e até clientes precisam dos servidores, dos serviços que a gente oferece dentro deles no ar, né? E para quem não precisava vir até a sede trabalhar, não houve diferença nenhuma no que a gente estava entregando, né? Os sistemas estavam no ar, né? Todos os dados à disposição, né? E tudo acontecendo normalmente, né? O que significa dizer que se eles não estivessem no ar, seriam, à época, nós tínhamos quase 200 pessoas trabalhando na sede, teríamos 200 pessoas paradas, porque ninguém na Cigã trabalha sem ter um computador, sem estar conectado no sistema. Nem mesmo a telefonista, né? Então, se nós não tivéssemos energia na sede nesse período, sequer os clientes do país todo, ao ligar para nós, teriam um atendimento, né? Não teria nenhuma gravação para dizer assim, olha, estamos sem energia, não podemos trabalhar e tal. Não foi assim que aconteceu. Todo mundo estava trabalhando, sim, os clientes sendo atendidos, e assim como toda a rede de parceiros aí que depende do nosso ambiente no ar também, trabalhando normalmente, né? E até que, enfim, finalmente, a concessionária corrigiu os problemas, né, que estavam derivados desse temporal, e a partir da quinta-feira, quase uma semana, aí a gente pôde restabelecer a normalidade de energia, né? Nesse período também houveram outras quedas, né? Uma tarde, uma manhã, uma noite, um final de semana, né? Em que a gente contou aí com esse
com esses equipamentos para não sofrermos aí com qualquer tipo de queda, né? E sempre com bastante qualidade aí e bastante confiança de que ao precisar dessa energia ela estava lá para nos atender, né? Sim, me diz uma coisa, Éder. Nessa época vocês estavam com o NoBreak G3 da Logmaster, é isso? Isso, exatamente. Eu não lembro exatamente qual o nome dos primeiros que a gente comprou, mas eles eram parecidos, apesar de serem brancos na época. Sim. Era Acredito que Vipmon era o VIP G3. Master. Acho que é o VIP primeiro que vocês Master. compraram. O primeiro que vocês compraram é VIP Master. Isso foi que ano, mais ou menos, Éder? A gente comprou em 2013 os primeiros e a gente trocou 2013, né? eles. Trocamos eles. Acho que foi dezembro de 2013. A gente trocou em 2010? Por aí. 10 ou 11. Uhum. A gente comprou os primeiros G3, isso. Perfeito. E daí, recentemente, a gente trocou eles de novo. Certo. Não, mas aqueles dois brancos que nós tínhamos na escada foram trocados os dois. Depois a gente precisou de um terceiro, né? Mas daí já eram todos G3. Isso. Foi isso aí. Então, a gente teve aí, talvez, desconsiderando o nome dos produtos, e talvez seja até o mesmo em parte deles, vamos dizer que a gente está no terceiro ciclo de no breaks, né? Cada um deles durou em torno de 8 anos, pelo menos, até mais. Uhum. Inclusive os usados, dois que a gente tinha aqui, que para nós, enfim, não. Apesar de estarem funcionando, a gente quis renovar, né? Ter um produto novo, e a gente conseguiu até vender e tem uma rede de mercados da região que está usando até hoje, né? Sim. Então teve uma grande durabilidade, inclusive vocês conseguiram passar para outras empresas, no caso. Sim. Eles eles são bastante confiáveis, né? Certo. O hardware dele se demonstrou ao longo dos anos aí que dava conta tranquila da demanda que a gente tinha, né? A gente nunca utilizou 100% da capacidade deles, né? Em um momento ou outro assim, mas a gente sempre usa em torno de 60%, 70% da carga que ele disponibiliza e eventualmente até menos, durante os dias de pandemia foi menos, né? Mas a gente deixa uma folga aí, né, entre um e outro, porque caso ainda que ocorra falha de algum no break ou do circuito que alimenta ele ou que ele atende, os equipamentos todos têm fonte redundante, então a carga acaba passando toda para um, se o outro falha, né? Seja no break ou no circuito que atende ele. Então, isso a gente acaba fazendo isso, inclusive nos dias de revisão, né? Cada 6 meses. Por sinal, semana passada eu recebi um e-mail da UPS para fazer. Já está na hora de fazer a revisão de novo. A gente não desliga os equipamentos, a gente deixa todos eles ligados num só, faz a manutenção no outro, inverte o circuito e faz a manutenção no segundo, né? Isso. E então, inclusive até um ou outro equipamento que não tem fonte redundante, que não é o caso dos servidores, mas enfim, é do Firewall e outros computadores menores aqui, a gente usa um outro equipamento Logmaster que é o ATS, né? É Sim. ATS o nome, né? As chaves, chaves de transferência. E a chave de transferência. Inclusive, esse equipamento, segundo o Rodrigo, nós fomos o primeiro cliente, de fato, que ele botou para testar, né? Em teste em produção, né? Que a gente chamou. E quantos anos faz isso também? Uns 5, 6 talvez. E tá até hoje. Aquele equipamento que ele nos entregou para testar tá até hoje funcionando aqui conosco. Perfeito. Nunca, às vezes que a gente precisou contar com ele também não houve qualquer falha derivada desse equipamento, não. Perfeito. Então, Éder, me diz uma coisa. Então, naquela época lá daquele aquele transtorno de temporal ali, os low breaks seguraram a atividade dos servidores, então. Sim, com certeza, né? E eu falei do gerador, né? Porque do ponto de vista dos no breaks, se eu tivesse um banco de baterias gigante,
daria conta de tantos dias, né? Mas não é o caso, não tinha como prever isso e também o investimento seria alto. Por isso, o gerador. Inclusive, o projeto do gerador a gente fez com o acompanhamento do Rodrigo, ele nos indicou um parceiro comercial dele na época lá de Porto Alegre, que nos vendeu e uma coisa que era importante, né, que a gente validou antes, é a compatibilidade desse equipamento, né, do gerador que estavam comprando com o no-break, o que foi validado mesmo pela equipe aí da Logmaster. Então, a solução completa aí que a gente tem, ela passou sim pelos olhos aí da engenharia da Logmaster e garantiu aí o sucesso de todos os momentos que a gente precisou deles, né? Os no-breaks acabam que não precisando sustentar toda a rede por muitas horas, somente nas baterias, em função do gerador. Mas eles acabam fazendo isso em algum momento em que eu precise. Vamos supor que a gente vai fazer manutenção no gerador, que ocorre também de vez em quando, e naquele momento faltasse luz. Bom, tá, aí é só com os no-breaks e baterias, né? Mas independente do tempo que eu precise deles, né? Esse chaveamento entre uma energia e outra, quando eu faço a troca, né, da concessionária gerador e vice-versa, é o no-break que garante que o circuito todo aqui vai estar com segurança, com alimentação e sem falhar, né? A entrega de energia aqui é de qualidade conforme os equipamentos exigem. Claro, perfeito. Bom, Éder, falando assim em servidores, né? O que tu considera assim algo indispensável para uma operação segura com relação aos servidores? São os no-breaks mesmo? São os demais ativos de TI? Né? O que é um acompanhamento técnico? O que tu considera assim indispensável para que os servidores, né, mantenham a qualidade da operação? É uma combinação de fatores bastante complexa, aí, dependendo do cenário da demanda do cliente em si, né? No caso, o cliente são os usuários, né? No nosso caso aqui, no nosso cenário. Mas, sem dúvida, a qualidade da energia de entrega ali da rede elétrica é fundamental, né? Porque essa alimentação dos equipamentos, mas isso tem que também casar com produtos de qualidade, tanto os que vão entregar essa energia quanto os que vão usá-la, né? A qualidade, se eu tiver uma energia com uma onda ali que não seja adequada, ou o meu equipamento tem um comportamento de consumo energético que não seja monitorado, um exemplo simples, uma fonte chaveada, né, de computador, pelo menos isso, ele pode prejudicar, inclusive, a entrega dessa energia. Então, essa composição aí de todos os equipamentos, ela vai passar pelos servidores, por estes outros hardwares que eu citei antes, para a entrega do que está em operação aqui também, dos links de internet, que também tem diversos equipamentos e hardwares aqui que precisam ter alimentação para que funcionem, né? A gente tem, além da questão energética, que a gente está falando tanto aqui, links de redundância. A gente tem hoje quatro links de internet aqui para atender a empresa, então 2 links full, que a gente chama, que são dedicados exclusivos para nós, e outros 2 extras, né, para dividir as operações e tal. Então, quando há falhas externas, né, de energia ou de internet, por causa de um temporal, uma falha humana, alguma coisa, a gente tem meios aqui até um certo nível para garantir que a operação não vai parar, né? A gente consegue jogar dados que trafegam por um link através de outro, consegue jogar fontes de energia aí que vem de um lado para atender de outro, né? Então a gente tem as redundâncias conforme o projeto aqui para não parar em nenhum momento a operação, hein? Porque hoje a gente tem 300 pessoas trabalhando na Cigan, né? Aqui na corporativa, né? Mas a nossa rede de parceiros no Brasil passam de 1.000 pessoas. Isso para falar somente em profissionais diretos ligados à marca Cigan. Se a gente for expandir aí o número de clientes, a gente está na casa dos milhares aí, né, de clientes,
e alguns milhares de usuários Cigana, né? Todos eles precisando aí de constante contato, suporte, um upgrade, por exemplo. Eu não posso ficar sujeito, uma empresa fora do estado aqui, qualquer lugar do país, fica sujeito ao atendimento meu, desde que a região aqui esteja com a internet boa e energia no ar. Então, não faz muito sentido isso hoje. A gente precisa garantir que, independente do que ocorra aqui, a gente possa sempre prestar o atendimento, ao menos no horário comercial aí, e de plantão para quem tem plantão, né? Os clientes que têm isso. Então, de nossa parte aqui, essa segurança de infraestrutura é importante. E depois a gente entra dentro das questões de realmente de software, de sistemas, né? Que daí tem seus meios de defesa, de proteção, firewall, antivírus, barreiras aí, né? Logins que vão garantir aí sim também a operação, é isso que eu falei, uma composição de várias coisas, mas que daí já são em outra camada aí de equipamentos, de produtos, né? Que são mais vinculados a software, né? Perfeito, perfeito. Perfeito, Éder. Eu acho que é isso, né? Deu para ter uma noção bem clara, assim, que hoje a aplicação dos no-breaks, junto com a redundância de no-breaks, coisa e tal, facilita muita coisa aí na operação da Cigana, né? Uhum. Inclusive, não só na operação do dia a dia, como práticas de manutenções preventivas, né? E Isso. eu acho que, então, essa aplicação de no-breaks é vital aí para que vocês possam dar continuidade com qualidade na operação, né? Isso com certeza, né? Inclusive, olhando especificamente para os no-breaks, a sede antiga, né, que nós trabalhamos lá até 2020, por muitos anos não tinha um local adequado para que eles ficassem instalados, né? Era um local quente, né? E mesmo assim, os no-breaks sempre funcionaram muito bem, né? Então, na nova sede aqui, já nos últimos anos da antiga ali, a gente trouxe esses equipamentos para um ambiente climatizado, né? E aqui, então, na nova sede, além da climatização para um local específico para que eles fiquem sempre bem refrigerados, né? E com espaço para trabalhar depois quando é preciso manutenção, a entrega de energia do nosso prédio agora é na média tensão, não é mais na baixa. Então, a gente mais uma etapa que a gente complementou diante de tudo que a gente construiu até aqui, para que minimize ainda mais a possibilidade de falta de energia, né? Se a gente voltar nesse exemplo que eu citei lá de 2013, se nós já tivéssemos lá uma entrega de energia da média tensão, provavelmente o restabelecimento disso teria sido muito mais rápido do que foi, apesar de ser uma área residencial. Mas, independente disso, a queda e a volta da energia por um período mínimo de minutos, segundos ou de horas, dias, ela vai ocorrer. Essa transição precisa do no-break ali, para que ele nos garanta a continuidade e sem nenhum reboot, reset aqui dos equipamentos, o que causa, mesmo que ele desligue e ligue imediatamente, já causa o transtorno aqui para a operação, né? Essa queda e volta, né? Perfeito, Éder. Perfeito. Éder, eu acredito que ficou bem claro aqui, né, a necessidade aí, a relação de os equipamentos certos, os no-breaks certos, para atender bons servidores, né, que é o objetivo do nosso artigo aqui. E eu acho que é isso, eu agradeço aí a tua participação nos nossos conteúdos, né, e acredito que a gente possa fazer mais coisas juntos aí em breve, né? Claro. Sempre à disposição aí, o que precisarem podem contar conosco aí. Perfeito, então, Éder. Muito obrigado aí pela participação e uma aí, boa pessoal. semana aí para ti e para o pessoal da Cigana. Perfeito, um abraço aí, gente. Até mais. Valeu, bom Tchau, trabalho tchau. por aí. Valeu.